Vamos ler Mateus 11, do 20 em diante, onde está escrito: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatido até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Vamos orar? Senhor Deus, nessa hora, rogando a tua bênção, a tua unção, Senhor. Unge os lábios que vão falar e os ouvidos que ouvirão, Pai, essa mensagem, Deus. Às vezes não serão muitos que vão ouvir, Senhor. Mas também não é quantidade, Deus, é qualidade, ó Pai. É os eleitos que ouvirão, Senhor. E que aceitarão ouvir, é receber, é entender, ó Deus. É isso que importa, não é tantos. Mas sim, Pai, os eleitos ouvirão e irão para a tua palavra, Deus. Abençoe essa mensagem essa noite, no nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus assentar. Vou falar por alguns momentos sobre o que autentica, né? Como que Deus autentica a verdade, a sua verdade. Como que Deus autentica aquilo que é o seu verdadeiro ensinamento. No mundo hoje, né, todos falam, tantas igrejas, todas falam que estão com a verdade. E as pessoas ficam confusas, né, sem saber realmente qual que é a verdade. Até nos grupos se diz a mensagem também, né? Cada igreja ensina uma coisa. Uma fala que o Mombrando tem que ressuscitar isoladamente e pregar a terceira puxada, o sétimo selo, os trovões, né, se cumprir a visão da tenda que ele teve. Outras falam que não tem que ressuscitar, né? Já foi revelado o sétimo selo, já foi revelado os trovões, as vozes dos trovões já soaram. E assim você vê tantas pessoas, né, nesses grupos, nessas religiões de hoje. E aí vem o pensamento, mas como saber? Qual que é a verdade? Porque a Escritura fala que quem que aumentar uma coisa ou tirar uma coisa, Apocalipse 22, 18, 19 fala isso. Aumentar uma coisa, as pragas virão sobre ele, aqueles que tiraram uma coisa. Ele vai perder a árvore da vida e a cidade santa. Ele vai entrar na cidade santa, vai perder tudo. Será condenado. São aqueles grupos ali de Mateus 7. Muitos virão naquele dia e me dirão: mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz milagres, né? Esses são os pentecostais. Fiz milagres, ressuscitei mortos, Senhor. Eu fiz muitas obras. E Jesus vai olhar para ele e vai falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticantes de iniquidades. E além desses pentecostais, né, que faz tantos sinais, também vai ter também aquelas pessoas que nasceram na igreja, né, viveram a vida toda na igreja. E vai chegar naquele dia e vai ver que foram enganados. Porque a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece caminho bom, mas o final desse caminho é o caminho da morte. O caminho da morte, por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, 100% da palavra. A pessoa não vai viver, ter vida eterna, se deixar de uma palavra de Deus, né? Então vem a pergunta: mas como eu vou saber então qual que é o ensinamento verdadeiro de Deus? Como eu vou saber, né? Vamos falar em primeiro lugar sobre
sobre a coisa mais ampla, né? Sobre as denominações tradicionais. Né? Depois iremos, talvez se der tempo, entrar nos grupos da mensagem. Como saber qual grupo da mensagem é a verdade? Eu sei que a verdade está ali, mas qual? Porque não é possível que todos vão estar com a verdade. Porque Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Ou seja, o Espírito Santo não vai guiar as pessoas para várias doutrinas, isso não tem cabimento, né? É uma coisa completamente insana. As pessoas falam que são cristãs e mesmo assim achar que toda interpretação está bem, toda interpretação está correta. Isso não tem a mínima lógica, a mínima base escriturística. Não existe base para isso, para achar que todas as interpretações estão bem, ou a maioria delas estão. Não há. Por quê? Porque é bem claro a Escritura que apenas um entendimento é o correto. Deus não vai falar várias coisas com várias interpretações. Não. É apenas uma verdade. Uma verdade. E para saber qual é essa verdade, né, nós temos que ver na palavra e ver como que Deus vindica. Como que Deus vindica a sua palavra. Em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro 1, versículo 19 em diante, nos fala: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma parte da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você viu aqui? Então a Escritura não é de particular interpretação. Fala que todos podem interpretar a Escritura. Cada um vendo da sua maneira, entendendo da sua forma, que tudo está bem. Não, a palavra de Deus não é de particular interpretação. Então vamos ver aqui qual que é a maneira certa, né? Qual que é o único caminho. Só tem um caminho, um canal, por onde Deus traz a sua interpretação, né? Somente tem um canal. E esse canal está onde? Está em Amós 3,7, onde está escrito. Porque Deus, né? Vamos ler lá para nós falar da maneira que está realmente. Amós 3,7, né? Amós 3,7 nos fala que, porque Deus não... Quem recorda do versículo como é que fala? Amós 3,7, eu esqueci agora achei que Amós 3,7 fala que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você vai revelar aos servos profetas, ou seja, o que é um profeta? O profeta é aquela pessoa, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que nasce com a consciência junto com a subconsciência, né? O profeta não é qualquer... As pessoas acham que todos são profetas. Não, o profeta ele nasce com a consciência junto com a subconsciência. Ele não precisa dormir para sonhar. Ele tem visões, acordado, como está em 1 Samuel 9,9, né? Você vê isso, o que é realmente um profeta. 1 Samuel 9,9. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Samuel 9,9. Onde mostra o que é um profeta. O que é um profeta, na verdade? 9,9. Onde está escrito: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, diziam assim: vinde, vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. E Saul foi no vidente e perguntou para ele: aonde estão os animais de meu pai? E o vidente, né, Samuel, viu numa visão aonde estava, né, os animais que estava procurando. Ele foi lá e achou perfeitamente isso, né? Perfeitamente.
Mas existem falsos profetas também, aí que está a coisa, existem falsos profetas. Então nós temos que realmente conhecer bem a Escritura, porque Mateus 24 nos fala que surgirão falsos cristos e falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas, que se possível fora, enganaria até os eleitos, até os escolhidos, se fosse possível. Mas não é possível, porque os eleitos não podem ser enganados. Porque os eleitos, eles examinam tudo, eles examinam, eles conhecem a palavra e sabem discernir entre o falso e o verdadeiro profeta. Entre o falso e o verdadeiro profeta. Agora, como saber, discernir isso? Como que Deus autentica a sua verdade? Como Deus autentica a sua verdade? Porque nós vemos lá no passado, na Bíblia Sagrada, quando Deus enviou Moisés perguntou para Deus: Senhor, como o povo vai crer em mim, Senhor? Eu sou gago, não sei falar direito. E o Senhor me manda lá para dizer que o Senhor me enviou para libertá-los. Como que eles vão crer em mim? Eu vou te dar 2 sinais, Moisés. 2 sinais. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, eles crerão na voz do segundo sinal. Segundo sinal. Só que quando Moisés chegou lá com o sinal de Deus, fez aquele bastão, aquele pau que estava na mão dele virar uma serpente, Faraó chamou ali os dois magos ali, 2 homens ali, eles fizeram também o bastão deles virar 2 serpentes. 2 serpentes. Se Moisés não estivesse realmente confiando em Deus naquela hora, ele saía correndo ali. Porque Deus me manda aqui fazer uma serpente e de repente os magos fazem 2 serpentes e agora? A coisa ficou meio complicada ali para Moisés. A gente fala hoje, mas não vai lá para ver como é que foi realmente aquilo. Eles fizeram 2 serpentes. Mas Moisés sabia em quem tinha crido. Ele estava com certeza realmente. E nós temos que ter essa mesma certeza. É Deus que está comigo ou não? Ou foi apenas a minha parte mental? Foi apenas o meu sentimento? Porque quando você chegar ali na hora de morrer, a gente estiver doente numa cama, tudo isso de religião não vai valer nada para você. A não ser realmente a experiência com Deus. Tem que ter certeza de saber que realmente você teve essa experiência com Deus, que não foi apenas psicologia, trabalhar na sua mente, nada disso. Sabe que realmente você está seguro com uma coisa que realmente é provada por Deus. Por isso que temos que saber o que é que prova realmente que é real isso, que não é apenas conto de fadas. Não é conto de fadas, mas realmente é verdade isso, Deus é real realmente. Como que Deus vindica, como que Ele autentica o seu ensinamento? E Moisés realmente teve encontro com Deus. Então, quando viu ali as 2 serpentes, não teve medo. Ficou de pé para ele, sabia que o inimigo seria derrotado. E de repente, a serpente de Moisés engoliu as 2 serpentes dos magos. E com aquela serpente na mão ali, com aquelas 3 serpentes, aquele bastão ali, com aquelas 3 serpentes, ele foi e abriu o Mar Vermelho, trouxe todas aquelas pragas no Egito. Olha só que milagre tão grande, a coisa ficou maior do que era antes. Mas como saber, vai discernir entre o falso e o verdadeiro? O verdadeiro sempre vem primeiro. É igual Moisés veio primeiro, ele fez os sinais. Depois apareceram os personificadores, imitando os sinais de Moisés. Só que os sinais dele não eram perfeitos, olha só. Chegou no momento que os 2 falaram: Faraó, vamos libertar o povo, porque esse Deus de Moisés realmente é um Deus verdadeiro. Não tem como ele fazer mais os sinais dele, eu consegui fazer até aqui, mas não dá mais. O Deus dele realmente é o Deus verdadeiro. Então, os sinais dos falsos profetas têm uma margem de erro, eles não são perfeitos. Nós estamos aqui fazendo o quê? Tentando mostrar como que Deus vindica a sua palavra. Como que Deus autentica o seu ensinamento. É isso que estamos aqui tentando trazer isso para as pessoas, para elas realmente saberem o caminho certo. Qual que é o caminho certo? No meio de tanto caminho errado, tantos homens falando que são cristãos, e fazendo sinais, e fazendo política, e comércio das religiões, comércio, usando a Bíblia Sagrada para fazer comércio,
E tanta coisa nos grupos da mensagem, os pastores roubando o dízimo, né? Pegando o dízimo para eles, para usar, né? Para a parte pessoal deles, todo o dízimo. Segundo o Branham fala que o dízimo vai para o ministro para administrar, ele é administrador do dízimo para o reino de Deus, não é que o dízimo é dele. Ele administra o dízimo para o reino de Deus. Não o dinheiro dele, ele pode viver sim com a parte daquilo, né, como o Mombrano viveu. O Mombrano usava $100 do dízimo, do dinheiro ele por semana, para a sua necessidade básica. Né? Mas não pegava todo o dízimo para ele. Então o dízimo vai para o ministro, né? Mas para ele administrar para o reino de Deus, não é dele o dízimo. Como esses falsos, esses personificadores hoje têm personificado a mensagem do irmão Branham. Dizendo que estão pregando a mensagem, mas estão pregando as suas próprias concepções, as suas próprias teologias humanas. Não é a mensagem, mas é uma personificação da mensagem para enganar as pessoas, né? Satanás é muito astuto, ele quer levar as pessoas, né, a enganar as pessoas, né? Fazer as pessoas pensarem que são a noiva de Cristo, que são eleitos, né? Semana passada nós falamos sobre as características do eleito. O que é um eleito, na verdade? Nós mostramos o que é um eleito. O eleito, ele não aceita nada fora da palavra. Ele não aceita nada, não importa se parece com a mensagem, não importa. Ele vai na mensagem para fazer o teste ali, examinar se realmente aquele ensinamento é da mensagem ou não. Ele vai fazer o teste ali para ver se é ou não. Né? Porque falar que Cristo já voltou é uma heresia. Eu nunca encontro um irmão Branham falando que Cristo já voltou, isso é uma heresia. Né? E as pessoas falavam para mim que nessa era só veio um profeta, só se manifestou um profeta, é uma heresia, porque o irmão Branham fala que se cumpriu São Lucas 17:30. O dia que o filho do homem, né, Jesus Cristo em carne humana, iria se manifestar. Isso se cumpriu, mas o irmão Branham fala que não é segunda vinda. Na mensagem hoje tem se cumprido essa escritura. Né? Vamos falar ali que não é a segunda vinda, mas é o último sinal, como aconteceu com Abraão. Deus manifestou em carne humana para Abraão, discerniu o coração de Sara. O último sinal antes da vinda do filho prometido. Então o diabo quer tirar as pessoas da verdade, levar a lei ou deixar a quem? Ele não quer que a pessoa acerte o alvo. Porque acertar o alvo, a pessoa será salva. O diabo não quer. Então o diabo não quer fazer a pessoa reconhecer o dia. Qual palavra que se cumpriu nessa última era? Qual parte da Bíblia que se cumpriu? Eles querem fazer a pessoa pensar que foi apenas um profeta. Não o Deus profeta, Deus em carne humana. Eles não querem. O diabo não quer. Ou então ele quer fazer a pessoa ir além e crer que o irmão Branham foi o próprio Filho do Homem. O próprio Jesus Cristo encarnado. O diabo quer fazer a pessoa ir além ou ficar aquém. Ele não quer a pessoa no centro. Mas a noiva caminha no centro. Ela sabe que através que o irmão Branham foi apenas um filho do homem. Mas o ministério dele foi muito maior do que o de um filho do homem. Porque Elias só fez 4 milagres. Eliseu, que tinha porção dobrada, só fez 8 sinais. Então o ministério de um profeta só faz 10 sinais, poucos sinais. Mas através de William Branham foram feitos milhares de sinais. Foram feitos milhares de sinais. Muitos sinais foram feitos, milhares, provando que não foi o ministério de apenas um profeta, de apenas um filho do homem. Mas que foi sim o ministério do Filho do Homem, do próprio Deus em carne humana, do próprio Deus em carne, em plenitude corporal nessa era, né? Através do William Branham, naqueles momentos ali de discernimento, quando Deus entrava na forma de plenitude, que ele tinha apenas uma porção só na sua alma, né? Mas naquele momento vinha a plenitude, porque era Deus em carne humana cumprindo São Lucas 17:30. Então o diabo é assim, ele é astuto, ele quer tirar a pessoa daquele lugar, né, da palavra, de qualquer maneira. Mas, gente, como que Deus prova a sua palavra? Né? João 3, né? João 3 nos fala que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, além da Bíblia Sagrada, Deus envia também seu poder
de cura, de poder. Jesus falou, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Colocou as duas coisas ali, ou seja, não é somente falar, o Evangelho não é somente de palavras, né? Não é somente de palavras, como disse também Paulo, né? Paulo fala isso em 1 Coríntios, né? Em 1 Coríntios, Paulo mostra que não é somente palavras, não é somente, né, vir com palavras de sabedoria, nada disso, né? 1 Coríntios 12, Paulo nos fala aqui, 1 Coríntios capítulo 2, ele fala aqui, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Então o Evangelho não é somente palavras, né? Tem que ter o poder de Deus, né? Para que a vossa fé não apoiasse em palavras. Isso aqui derruba todas as igrejas, né, que não tem o poder de Deus. Agora, e aquelas que dizem ter o poder? Elas são personificadoras. Por quê? Porque primeiro vem o verdadeiro. O verdadeiro, que foi quem? Que foi, nesses 2000 anos de cristianismo, você examinando a história, né, não houve nenhum homem que fez o que Deus fez através de William Branham. Você pode estudar, pode ver Irineu, Martim, Columba, Lutero, Calvino, John Wesley, né, Finney, né, todos os homens da história, né? Quem deles que discerniu os pensamentos das pessoas, que falou o nome, o endereço, que falou os problemas das pessoas? Qual deles que falou, eu vejo a irmã na sua sala é de cor azul, né? Eu vejo isso, um quadro na parede, você está com a roupa tal lá, e o seu nome é tal, você mora na rua tal, número tal. Quem fez isso na história? O que Jesus fez ali com aquela mulher, veja que tu és, que vai ter marido, chama teu marido e vem cá, não tem marido. Isso é essa verdade, não tem marido. Se tivesse já 5, esse que está contigo não é teu marido. Veja que tu és um profeta. Quando o Messias vier, vai fazer isso que tu fazes. E o Messias nunca fez isso para o gentio, nunca discerniu os pensamentos, né, dos gentios, só judeus samaritanos. E se Deus fizesse isso nessa última era, o gentio poderia, né, ter uma escusa, né, naquele dia. Por isso que Deus precisava vir para o gentio dessa forma, na mãe do Filho do Homem. E usou William Branham para isso, né? E nunca houve uma falha no sinal, né? Nunca houve, tudo que o Branham falou, nome, endereço, nunca houve nenhuma falha nisso. E quando chegamos aqui em João 5 também está escrito, João 5,36, mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. As obras. Por que ali nos dias de Elias, não tinha nos dias de Elias a Bíblia Sagrada? Tinha. Mas então por que ele precisou descer com fogo ali para provar que o ensinamento de Elias era verdadeiro? Porque tem que ser a Bíblia e o poder de Deus. Não é somente palavra, gente. Palavra está cheia no mundo. Aí, Deus me enviou. Mas cadê ali o sobrenatural? A pessoa fala, mas o diabo faz também sobrenatural. O diabo faz sobrenatural. Né? Mateus, pode ler Mateus 12. Jesus curou um cego de nascença. E aí os fariseus acusaram ele de fazer aquilo pela mão de Beelzebu. Jesus falou, eu vos perdoo por isso. Porque se o diabo expulsar o diabo, o reino deles está dividido. Né? Como que o diabo vai ter poder? Ele é criador para criar célula, para curar uma pessoa. Né? Como que o diabo pode fazer essa coisa, esse poder todo? Né? Não tem cabimento um negócio desse. Né? Jesus falou que ele não pode fazer isso, porque ele não é criador. Salmo 103 fala isso. O Senhor perdoa todas as iniquidades, sara todas as enfermidades. É Deus que multiplica a célula, que faz a cura acontecer.
A pessoa fala, mas e as curas nas denominações? A cura vem pela fé da pessoa. A pessoa tem a fé que aquele homem tem contato com Deus, aqueles sacerdotes têm contato com Deus, e aquilo produz a cura. Mas é uma cura. Não é Deus descendo ali em carne humana, como foi através do William Branham, curas perfeitas, né? Cura assim que... Mas Deus permite isso para quê? Para que a pessoa realmente seja provada. Porque tem que ser provado, realmente para saber discernir, peraí, é Deus e não é Deus. Tem que ter esse discernimento. Né? Mas a pessoa não tem, por causa do quê? Por falta de eleição. Porque ela não consegue discernir entre o sinal de Deus e o sinal que é pela fé das pessoas, que não é ali a coisa real, como foi através do William Branham, né? Como foi através do William Branham. E quando chegamos aqui em João, né? Em João 15, em João 9, né? João 9, 27, 28, João 9, 30, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam ele e disseram-lhe, tu és todo nascido em pecado. E nos ensina a nós, expulsaram, né, o ceguinho de nascença. Ninguém nunca curou um cego de nascença. Né? Jesus veio e curou, mas mesmo assim as pessoas não puderam crer nele. O William Branham também, né? Quantos cegos de nascença que o William Branham Deus não curou através do William Branham? Né? Milhares, né? Ou melhor, centenas, não sei se foi milhares ou centenas de cegos de nascença. Né? Mas não adianta, as pessoas realmente não conseguem crer nisso. Então você está vendo o que é que autentica o homem de Deus? Essa foto foi examinada pelo FBI 2 dias, né? Examinada ali. Ele falou, né? Ele falou que nunca foi provado um ser sobrenatural até hoje, a não ser agora, através dessa foto. Foi mostrado que realmente aquela luz que eles viam na Bíblia Sagrada não era psicologia, porque a máquina fotográfica não consegue fotografar a psicologia. Né? E os sinais que foram feitos através do William Branham nunca foi feito na história, gente. Olha aqui o que está aqui em João 15, 22, 23, 24. E se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro homem tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas, me odiaram a mim e a meu Pai. Se eu não tivesse feito essas obras, né? Se o William Branham tivesse vindo, né, nessa última era e feito essas obras que ele fez, Deus fez através dele. Nunca houve essas obras, né? São João 14, 12. Quem crê em mim, também farão essas obras. E farão maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. Nesses 2000 anos, ninguém fez essas obras maiores, mais que Jesus. A não ser através do William Branham. Pode ler a história. As pessoas não conhecem a história. As pessoas não conhecem a palavra. Não sabem o que autentica um homem. Então Deus autenticou ao William Branham completamente. Através da ciência, da palavra, o batismo em nome de Jesus. Quem pode fazer o batismo em nome de Jesus Cristo? Quem pode desfazer a ceia com vinho, pão ácido, lava-pés? Quem pode desfazer que a mulher não pode pregar o evangelho? 1 Coríntios 14, 34, 35, não permite que a mulher fale na igreja. 1 Timóteo 2, 9, a mulher esteja em silêncio, porque não é, né? Ela não pode ensinar, porque ela caiu em transgressão lá no Éden. Né? Então tudo que o Branham ensinou pode ser duro, pesado, né? A turma odeio essa mensagem, porque é muito forte, mas ninguém pode rebater ou desfazer, porque é a palavra perfeita de Deus. Deus vindicou seu profeta através da palavra, dos sinais sobrenaturais perfeitos, né? Perfeito. Deus autenticou esse ensinamento de William Branham, autenticou isso. Autenticou através da ciência. A ciência provou, né? Essa luz é o Logos, aquela luz que apareceu para Moisés lá no deserto, apareceu para Paulo ali em Damasco. Nessa última era apareceu através do William Branham. Então Deus autenticou completamente a sua verdade nessa era, o seu ensinamento nesta era, deixando essa geração sem excusa.
Nós teremos escusa naquele dia. Ninguém vai ter escusa naquele dia, porque Deus autenticou o seu ensinamento na terra completamente. Né? Completamente. Autenticou a sua mensagem, mostrando qual é o verdadeiro ensinamento. Né? Qual é o verdadeiro ensinamento. Então não há nenhuma escusa realmente para nós, gente. Deus mostrou o seu caminho, autenticou, desceu ali, assinou ali, autenticou ali, carimbou ali, ele mostrou ali, essa é a minha verdade, esse é o meu ensinamento, esse é o meu ensinamento, mas não importa, né? Não importa o que Deus faz, né? Em toda a história você pode ver isso, Deus vindicando seus profetas, vindicando, mas as pessoas simplesmente viram as costas, né? Como se nada tivesse acontecido, não dão a mínima para Deus, né? Não dão a mínima para Deus. Não creram em Moisés. Não creram em Noé. Não creram em Noé. Pereceram porque não creram em Noé. Porque Noé é o profeta de Deus. E Jesus falou que receber aquele que eu enviar a mim me recebe. Que receber aquele que eu enviar a mim me recebe. Então, gente, ficamos por aqui. O tempo já está indo. Que Deus abençoe cada um de vocês e possa revelar, né, isso que eu quis falar, gaguejando dessa maneira, mas Deus sabe o que faz, né? Vamos orar e entregar esse trabalho para o Senhor. Deus Todo-Poderoso, damos graças por essa palavra e fique em cada coração, Senhor. Entregamos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.